Bom dia, turma. Minha equipe ficou responsável pelo artigo de composição centesimal e valor calórico dos mexilhões perna a perna, cultivado no litoral norte de São Paulo, né? Foi em Ubatuba, São Paulo. Esse artigo ele vai analisar essa composição centesimal dos mexilhões perna a perna por conta de buscar informações nutricionais sobre esse tipo de molusco bivalve. Antes de a gente passar para o segundo slide, que vai mostrar a tabela de alguns dados do artigo, analisado e estudado pelo artigo, gostaria de falar alguns pontos importantes que eu, ao ler o artigo, eu gostaria de elencar. Que o Brasil ele se tornou o segundo maior produtor de moluscos bivalves da América Latina, né, perdendo apenas para o Chile, por conta principalmente de Santa Catarina, o estado de Santa Catarina é responsável por 95% da produção de moluscos bivalves, tendo como a principal espécie, né, o mexilhão perna a perna, que é o mexilhão estudado nesse artigo, né? A taxa de crescimento ao ano dessa produtividade é de 22% ao ano, né? Representando aí a maior taxa de crescimento entre a produção aquícola nacional. Então isso aí são alguns dados importantes, e foi daí que o fato que voltou o artigo para estudar os mexilhões perna a perna, por serem uma das principais espécies do cultivo dos moluscos bivalves, né? E está em um crescimento constante. Bom, nesse artigo, após o estudo, né, do artigo nessas três regiões de Ubatuba, São Paulo, que é Almada, Costão e Barra Seca, eles construíram uma tabela. Essa tabela vai mostrar a variação dos componentes centesimais de acordo com essas três regiões e de acordo com as 5 épocas do ano, né? Que foi novembro de 2002, dezembro de 2002, janeiro de 2003, fevereiro de 2003 e março de 2003. Bem embaixo eu acrescentei uns dados importantes que eu vi no artigo, que foi as temperaturas registradas nessas épocas do ano, que justamente por conta principalmente disso, dessas variações de temperatura, que há também variações na composição centesimal, devido a outros fatores também, mas principalmente pela temperatura. Então, o que a gente pode observar, principalmente nessa tabela, que a gente deve se atentar a essa tabela, primeiramente é que no final da medição das três regiões, ele constitui uma média, né, por mês do ano lá estudado, ele constitui uma média. Essa média fica mais fácil de fazer os estudos e a análise do artigo, né? Ou seja, ele pega a região de Almada, Costão e Barra Seca, umidade em novembro, tira a média e sai uma média para as três regiões em novembro. E assim ele faz em todas as épocas do ano e em todas as composições centesimais. Mas o que a gente deve se atentar principalmente é que as variações por época do ano, pela sazonalidade, elas são maiores do que as variações por local de origem dos mexilhões. O que eu estou querendo dizer com isso? Se você observar, por exemplo, umidade e proteína, a variação em novembro de 2002 de Almada, Costão e Barra Seca é bem pouca, é de 1,6 em umidade. Agora, se você observar a variação de Almada nos 5 meses que foi feita a medição em umidade, vai para 5,3. Então você consegue ver que as variações devido ao mês do ano, medido aí nos 5 meses, são bem maiores que
entre as regiões. Para reafirmar mais ainda isso, é só vocês observarem as médias, né? Que as médias entre as três cidades, para qualquer uma das composições centesimais, a média ela fica bem próxima das medições individuais, né? Porém, quando você puxa as médias comparando entre si, entre os meses do ano, você vai ver que é uma variação bem maior. Para finalizar o trabalho, né, eu coloquei o objetivo aí do artigo, né? Foi o objetivo que eu até falei lá no começo, era buscar as informações nutricionais do mexilhão perna a perna, né, analisando a composição centesimal nas três regiões, de acordo com a variação sazonal de 2000 novembro de 2002 a março de 2003. E como discussão, a gente observa que há variações nas cinco composições centesimais, né? Eu tinha falado, tanto de acordo com a sazonalidade como de acordo com o local de origem. Porém, com a sazonalidade é bem maior. E como conclusão, a gente observou nesse artigo que os mexilhões ele tem uma grande fonte proteica com baixos valores lipídicos e calóricos. E isso faz com que ele atenda às necessidades de consumidores, né, que buscam dietas saudáveis. Apesar de ele ser uma iguaria, uma grande parte da população nunca nem consumiu e desconhece dos seus valores nutricionais, mas as pessoas que buscam isso, que são conhecedores, elas ficam cientes que ele tem uma grande capacidade proteica, né? E ainda com baixo teor lipídico e calórico. Pois bem, turma, era isso que eu queria passar através desse artigo que minha equipe ficou responsável. Eu acho que deu para entender. Caso tenha alguma dúvida, só informar aqui que a gente tenta tirar essa dúvida, beleza? Obrigado, bom dia.